Então, semana passada, a igreja cristã comemorou o domingo de Pentecostes, né? E aí a gente falou da descida do Espírito Santo, que deu o dom para aqueles discípulos de falar línguas que eles não conheciam. Eles conheciam só o grego. Para que o Evangelho de Jesus fosse levado para o mundo inteiro, eles precisavam levar em outras línguas. Para os árabes, tinha que se falar árabe; para os gregos, grego; para os judeus, aramaico. E assim, cada um na sua língua precisava aprender o Evangelho. E foi esse o dom que o Espírito Santo deu, além do ânimo, da coragem, para aqueles discípulos que estavam com muito medo. Os inimigos não mudaram, os gregos estavam lá, os judeus estavam lá, os romanos estavam lá. O que mudou foi eles, o ânimo deles, a coragem deles, porque o Espírito Santo estava com eles. Esse domingo, a igreja cristã comemora o domingo da Santíssima Trindade. Por que é importante falar nisso? Porque se a gente pergunta para qualquer pessoa se acredita em Deus, todo mundo diz que acredita em Deus. Mas quem é Deus? O Deus verdadeiro é aquele que se revela na Bíblia. E ele quer ser conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é muito importante a gente sempre de novo falar. Porque o diabo ele tenta destruir exatamente essa doutrina, que é a doutrina fundamental da Bíblia. Dizendo, não, Deus é um só. Deus é um só. Mas ele precisa ser conhecido assim como ele quer se manifestar. E a Bíblia é bem clara nisso, dizendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que a gente tem uma visão na Bíblia, Ezequiel, Daniel, ou lá em Apocalipse, aí a pessoa que tem a visão vê os anjos cantando sempre assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele não disse santos, ele diz 3 vezes santo. Por quê? Porque é um Deus só, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus disse para a igreja e fazer missão, ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Novamente, 3 pessoas em um só. Quando Deus estabelece o culto através de Moisés no Antigo Testamento, e diz para Arão, o irmão de Moisés, que era o pastor, o sacerdote, abençoar o povo, ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. De novo, 3 vezes o Senhor. Ou seja, é só um Deus, mas ele é Pai quando ele cria. Ele é Filho quando ele vem morrer pelos nossos pecados, se tornando um homem, trazendo a palavra de Deus. E ele é Espírito Santo porque ele está entre nós e a gente não vê. O apóstolo Paulo, quando dá a sua bênção lá aos Gálatas, depois em 2 Coríntios 13, ele diz: o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Então a Bíblia ela é bem clara, mostrando que é um Deus só em 3 pessoas diferentes. Agora vamos pela lógica, porque alguém pode dizer: mas por que não é Alá? Por que não é Buda? Por que não é Confúcio? Por que tem que ser o Deus da Bíblia? Vamos lá, pela lógica, agora usar a inteligência. Toda vez que um pintor faz uma obra de arte, que nem o nosso amigo estava fazendo aí no rosto das meninas, vai ficar impressão digital. Se você fizer um quadro, sempre tem a assinatura do artista lá, não é verdade? Como é que as pessoas reconhecem a gente pela identidade? Pela impressão digital. Deus deixou a impressão digital dele em tudo que ele fez. Por exemplo, ele criou o universo. É um universo só. No universo tem altura, largura, profundidade. 3 em 1. Ele criou a matéria. Não existia matéria. A matéria, menor substância, é o átomo. O átomo tem prótons, nêutrons, elétrons. 3 em 1. Olha a assinatura de Deus em todas as coisas. Deus criou o nosso globo terrestre. O nosso globo terrestre, 70% dele é feito de água. A água é o quê? H2O. Uma molécula de hidrogênio, 2 de oxigênio, 3 em 1, de forma água. A água vocês têm no copo e bebem. É líquido. Água. Vocês põem no freezer, vira pedra, gelo. Não é mais água, é pedra. Mas é a mesma água que antes era líquido. Aí vocês fervem, vira vapor, uma fumacinha. Não é mais água, é vapor. Mas é a mesma água que estava antes. Uma água só.
sólido, líquido e gasoso. Deus criou o ser humano. O ser humano é um só, mas ele tem corpo, alma e espírito. 3 em 1. Uma coisa que a gente tem certeza que vai ter no céu é a música. A gente sempre vê os anjos cantando. A música, ela tem harmonia, ritmo e melodia. 3 em 1. Olha a assinatura de Deus. Está em tudo, sempre a Trindade. 3 em 1. Por isso é importante a igreja comemorar o domingo da Trindade. E lembrar que Deus é um só. Mas Ele se manifesta em 3 pessoas diferentes. Pai, quando cria. Por isso que a gente ora para Ele, para nos proteger, para cuidar de nós, é nosso Pai. Filho, quando vem morrer na cruz pelos nossos pecados. Derramou seu sangue por nós, carregou a nossa culpa. Por isso que a gente ora em nome do Filho para o Pai. E Espírito Santo, porque é Ele quem nos dá força, quem nos dá o ânimo, quem mantém a gente em comum união, comunhão, igreja, onde Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Que Deus nos abençoe nessa fé. Amém. Vamos orar. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, obrigado por mais um dia de vida. Continua abençoando o nosso projeto, levando fé, esperança, amor a todas as pessoas. Dê-nos uma noite abençoada, cuida de cada um de nós, de todos nós e de nossas famílias. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus, seja o nosso convidado, tudo que nos dás seja abençoado. Amém. Nós já